Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que Satanás tem o poder de parar um servo de Deus? Você acha que Satanás tem o poder de parar um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, cheio do poder e da unção de Deus sobre sua vida? O que você acha? Mesmo diante das declarações de Jesus Cristo, em que diz que os portões do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mesmo diante desta declaração, Satanás pode impedir um homem de Deus, uma mulher de Deus, de prosseguir em algo? O que vocês acham? Pois é, eu quero falar sobre o poder de Satanás. E eu quero vos falar que Satanás tem o poder, sim, de impedir um homem de Deus e uma mulher de Deus de prosseguir. É claro que este poder não é um poder absoluto. Existem formas de nós rompermos este poder. Porém, existe um grande detalhe. Se você não souber como romper esta barreira de Satanás, ele te impede. E você não faz absolutamente nada. Se você não souber como combater o poder das trevas. Para tal, eu queria utilizar o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Paulo, ele evangelizou os irmãos de Tessalonicenses. E lá surgiu uma igreja que se tornou modelo de fé. Mesmo em meio às lutas e às tribulações, eles receberam com alegria a mensagem do Evangelho. Foram cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e por meio deles, muitos foram alcançados. Porém, Paulo precisou sair daquela cidade por causa da oposição dos judeus que se opuseram na divulgação do evangelho aos gentios. Então Paulo precisou deixar os irmãos. Mas Paulo, em dado momento, preocupado com a fé, com a condição, com o estado de espírito dos irmãos de Tessalonicenses, desejou ir ter com eles. Mas veja o que Paulo diz sobre este desejo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18 diz: Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Paulo desejou ir ter com os irmãos de Tessalonicenses. E ele diz, não só uma vez, mas por duas vezes eu tentei ter convosco, mas Satanás me impediu. Eu não pude ter convosco, eu não pude ir até vós, porque Satanás me impediu. Aí fica a pergunta, Satanás pode impedir um homem como Paulo de visitar os salvos de Tessalonicenses? Sim. Não só pode, como impediu. E o próprio Paulo dá testemunho que Satanás impediu Paulo de ter com os irmãos. É diferente de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 6 ao 9, em que Paulo está percorrendo a região da Ásia e pelo Espírito Santo ele foi impedido de pregar na Ásia. Neste caso, Paulo, ele faz menção que foi o Espírito Santo que impediu de pregar na região da Ásia. É diferente de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, onde Paulo, para não deixar dúvida que quem impediu Paulo e seus companheiros de ter com os irmãos de Tessalonicenses não foi Deus, quem impediu foi Satanás.
A partir do versículo 9 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo, depois disso, ele tentou descer até a Bitínia. Porém, o mesmo Paulo diz, mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu. Então, o texto diz que Paulo, tendo contornado Patróide, desceu para a Macedônia. Então fica claro que em Atos dos Apóstolos, quem impediu Paulo foi o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, quem impediu Paulo e seus companheiros foi Satanás. Meus irmãos, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Olhando para o Brasil como um todo, nós estamos enfrentando, não é uma pandemia, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. E a igreja precisa assumir a responsabilidade diante desta batalha espiritual. A igreja precisa deixar o âmbito da sorte, a igreja precisa sair de trás do celular, a igreja precisa sair das redes sociais e combater espiritualmente esta batalha espiritual. Satanás está causando uma devasta no Brasil. O poder de Satanás está operando na Câmara dos Deputados, no Senado, na Suprema Corte. Satanás tem influenciado o coração do homem de forma maligna. Perceba que tudo que se põe em pauta para o bem da sociedade trava, as coisas não acontecem, as coisas não vão para frente. Por quê? Porque o poder de Satanás tem operado na nossa nação. E a igreja do Senhor Jesus Cristo sumiu. A igreja desapareceu. A igreja até então não assumiu a sua postura. A igreja não assumiu o seu papel. Em alguns dias foi para a rua, teve um domingo de jejum. Em alguns momentos estava nas avenidas orando, mas não passou disso. Ninguém se vê mais a igreja de Jesus Cristo se manifestar. E é preciso que a igreja assuma o seu papel espiritual, a sua responsabilidade diante desta batalha espiritual. A igreja precisa deixar de depender da sorte, de abrir os telejornais todos os dias, acreditando que alguém com sensatez tenha tomado uma atitude coerente para o bem do país, que alguém tenha pensado em algo alternativo para que todos possam retomar as suas vidas normais, para que todos possam retomar os seus trabalhos, para que todos possam levar uma vida no mínimo normal no que se refere às coisas seculares da vida. Não, mas todos os dias nós dependemos da sorte, nós dependemos do governo, da Suprema Corte, da Câmara dos Deputados, da Câmara Estadual, da Câmara Federal, acreditando que algo novo vai acontecer. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Satanás impediu Paulo de ir até os irmãos de Tessalonicenses. Mas nós precisamos combater a ação de Satanás. Nós precisamos lutar contra essa manifestação diabólica, contra os demônios que estão operando no Brasil, os demônios que estão atuando na mente e no coração de todo aquele que se opõe à nação brasileira, que se opõe à família brasileira, que se opõe à igreja. Nós precisamos combater. Eu quero falar para vocês um exemplo de insistência, de foco e de confiança em Deus. Daniel capítulo 9, versículo 2. O versículo 2, Daniel diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que Deus falara ao profeta Jeremias que havia de durar a assolação de Jerusalém era de 70 anos.
Então Daniel, ele descobriu, através dos livros, da leitura, do estudo, que o período de cativeiro de Jerusalém já havia acabado. Já no capítulo 10 do livro de Daniel, olha a atitude de Daniel. O versículo 2 diz: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Quando Daniel descobriu que o período de assolação de Jerusalém havia acabado, Daniel não ficou esperando Deus agir. Daniel não ficou esperando a manifestação de Deus, mesmo sabendo que havia uma profecia, não. Daniel assumiu a postura de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem de Deus, e ele diz no versículo 2 do capítulo 10, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, durante 21 dias. Daniel, ele pranteou esta causa, ele pelejou espiritualmente, ele se entregou, ele se humilhou, ele fez confissão de pecado, ele fez abstinência de alimentos e se entregou totalmente a esta causa. Versículo 12 diz: agora, depois de 21 dias, olha o que diz no versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das palavras que eu vi. O anjo está falando. O anjo está dizendo para Daniel que desde o primeiro momento que Daniel aplicou o coração e pleiteou esta causa, Deus havia ouvido as palavras de Daniel e havia enviado a resposta para Daniel. Mas o texto diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitórias. Durante 21 dias, Satanás e os seus poderes e toda a hoste maligna se opôs ao anjo de Deus para que Daniel não recebesse a resposta de Deus. Havia uma batalha espiritual travada. Havia uma batalha e Daniel estava de joelhos, orando a Deus, confiando, buscando a presença de Deus. É necessário que neste momento a igreja saia da sua comunidade e comece a pleitear a favor do Brasil. É necessário que a igreja tome sua postura, é necessário que a igreja exerça sobre si a responsabilidade. Quem vai mudar o Brasil não são os líderes políticos, quem vai mudar esta situação é o poder de Deus, é a manifestação do Todo-Poderoso sobre nosso país, sobre nosso Brasil. A palavra de Deus, Salomão diz em Provérbio: assim como as correntes de águas podem ser canalizadas e conduzidas aonde quer que seja, assim é o coração do rei na mão de Deus e ele leva aonde quer. Deus pode mudar o que existe no coração do homem, mudar o que existe na mente, e não só mudar, mas conduzir o homem aonde quer que ele deseja. Mas a igreja precisa abandonar esta ideia da sorte. A igreja precisa confiar em Deus em vez de ficar confiando nos políticos, em vez de confiar somente no Bolsonaro ou qualquer outro político ou qualquer empresário. É importante confiar em Deus. É em Deus que nós devemos confiar. É em Deus que nós devemos buscar a vitória. É em Deus que nós devemos clamar, suplicar sem cessar. Enquanto não acabar esta pandemia, enquanto não acabar esta crise na política, enquanto não acabar esta crise moral que o país está enfrentando,
Satanás está no núcleo da governança do Brasil. Satanás está na mente das pessoas. Satanás está no coração das pessoas. Satanás está nos poderes. Satanás está conduzindo as autoridades. Satanás está dominando o Brasil e a igreja está dormindo. Satanás já dominou muito dos setores importantes do Brasil e a igreja está dormindo. A igreja está apostando na sorte. A igreja todo dia abre o jornal esperando uma notícia boa. Notícia boa só vem de Deus. Só Deus com o seu poder e com a sua glória pode nos dar notícias boas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, embora a gente viva na carne, embora a gente viva nesta terra, mas nossa luta não é carnal, a nossa peleja é espiritual, é através da oração, é através do sacrifício, é através da abstinência, é através do clamor, é através da humilhação. Quem sabe Deus tenha compaixão de nós e nos ajude. Versículo 4, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. São fortalezas, não é qualquer coisa que você está pensando. A batalha é contra fortalezas. Ninguém vence fortalezas de qualquer jeito. Ninguém consegue romper as fortalezas confiando nas armas humanas. Ninguém vence fortalezas confiando na política. Ninguém vence fortalezas confiando no dinheiro. Ninguém vence as fortalezas confiando somente nos empresários. Ninguém vence as fortalezas confiando nas armas carnais. As fortalezas são fortalezas de Satanás. Paulo diz: Satanás me impediu de ir a Tessalonicenses. Satanás não é um conto, Satanás é real, Satanás tem poder. Satanás tem poder de parar a igreja se ela não tomar a sua postura, se a igreja não exercer o seu papel de ungida de Deus, se a igreja não tomar não exercer a sua postura e tomar a posição como representante legal de Deus na terra. Satanás tem o poder de parar a igreja. Satanás tem o poder de parar o homem mais espiritual que seja. Eu garanto para você que Paulo era um homem extremamente espiritual, um homem justo que dedicou a vida inteira ao evangelho de Cristo. Mas Paulo disse: Satanás me impediu por 2 vezes de ir a Tessalonicenses. Versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 10 diz: destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. As pessoas, a igreja do Senhor parou. Ela não busca mais o Espírito Santo. Ela não confia mais no Espírito Santo. Ela não confia mais no poder de Deus. Ela está o tempo todo no Facebook, o tempo todo no Instagram, o tempo todo nas manchetes, o tempo todo na frente da televisão, ouvindo todo tipo de baboseira, mas não para ouvir a voz do Espírito Santo. Quem vai nos libertar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o poder, é o Espírito Santo que tem a palavra da verdade, é o Espírito Santo que tem a palavra da revelação, é o Espírito Santo que traz a revelação do Deus Todo-Poderoso para nós. Satanás impediu Paulo. Satanás está te impedindo. Satanás te parou. Satanás tem parado a igreja. Satanás tem parado muitos líderes. Satanás tem parado muitos representantes de Cristo, porque se embaraçaram, porque estão confiando no homem, porque estão confiando nas autoridades, confiando na política, confiando em tudo, menos no poder de Deus. Está lutando com todo tipo de ferramenta, menos com as ferramentas espirituais, com as armas espirituais que são poderosas em Deus. Satanás existe. Satanás existe. E se você não lutar com ele com as armas espirituais, ele vai te destruir. Ele vai destruir o Brasil. Ele vai destruir a política do Brasil. Ele vai destruir a nossa nação. Ele vai destruir as nossas famílias. Ele vai destruir a igreja do Senhor.
por esses motivos que a palavra de Deus nos dá a revelação que ainda que nós vivemos na carne, a nossa luta não é na carne, a nossa luta é espiritual, é nas regiões celestiais, é espiritual. Nós vencemos o mal pelo poder da oração, pelo poder da palavra de Deus. É tempo de despertamento, é tempo de suplicar, de humilhar e de suplicar a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos dê as armas espirituais, que o Espírito Santo venha nos munir com as armas espirituais, que o fogo do Pentecoste, que a chama do Espírito Santo venha queimar nos nossos corações. Satanás parou Paulo e há muito tempo Satanás tem te parado. Você não sabe por que não consegue andar. Você não sabe por que as coisas não acontecem. Olha para os noticiários, parece que tudo de ruim está acontecendo no Brasil. O Brasil está tomado de demônios. O Brasil está tomado de demônios. O Brasil está sendo dominado pelas forças demoníacas de Satanás. E só a igreja tem o poder no sangue de Jesus de reverter essa situação. Só a igreja tem o poder de Deus. Só a igreja a igreja é a única representante de Deus. A igreja é a única que recebeu as chaves dos céus. O próprio Jesus disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, e o que me foi dado eu vos dou. O Senhor diz: eis que vos entrego as chaves dos céus, e aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra também será desligado no céu. A igreja é a única que pode mudar a história do Brasil. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de se humilhar. Você não deve esperar nos políticos, não, você deve confiar em Deus. Você deve orar pelo presidente da República, você deve orar pelo Senado, pela Suprema Corte, pela Câmara dos Deputados estaduais, pela Câmara dos Deputados federais. Você deve clamar a Deus para que Deus limpe aquele lugar, tire os demônios daquele lugar e dê ao nosso país a vitória por meio da igreja, por meio do sangue do Cordeiro, por meio do Espírito Santo, porque Deus há de libertar o Brasil se a igreja acordar. Satanás parou Paulo e tem parado você. Pense nisto. E Deus há de se compadecer das nossas vidas. Fique com Deus.